Problemas de saúde mental têm se tornado cada vez mais comuns em todo o mundo. A ansiedade, por exemplo, atinge mais de 260 milhões de pessoas. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, cerca de 9,3% da sua população, segundo a Organização Mundial da Saúde. Novos dados mostram que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como a ansiedade e a depressão. E você sabia que a felicidade no trabalho pode ajudar a melhorar essa realidade? Eu sou o Rogério Telmo, seja bem-vindo ao canal SSM em Pauta, e hoje eu recebo no bate-papo com o especialista a Yara Sobrinho, que é psicóloga, CEO da Flowway, que é uma consultoria de RH, para falarmos sobre o quanto a felicidade no trabalho impacta na saúde mental das pessoas. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique aí e assista esse vídeo até o final, porque vai ser muito interessante. Vem com a gente. Bom, Yara, é um prazer te receber aqui no canal SSM em Pauta, né, para falar sobre um assunto que para mim é novo, mas muito me interessa, que é a felicidade no trabalho. É um prazer estar aqui no canal e é um prazer imenso falar sobre esse assunto que para mim faz muito sentido, que é um tema que eu trabalho, que é um tema que a Flowway trabalha, e eu espero que esse papo seja muito proveitoso para todos. Legal. Já deve, acho que todo mundo já escutou, né? Faça o que você ama e você não trabalhará um dia. Essa célebre frase, né, que muitos atribuem a Confúcio, ela pode explicar o que significa a felicidade no trabalho? Em parte, sim, e aí a gente traz já algumas coisas do que se fala de felicidade no trabalho e alguns preceitos que às vezes a gente tem que é um pouco distorcido. Eu gosto muito dessa frase do Confúcio, mas ela fala como se trabalho fosse uma coisa ruim. Então, se eu tenho felicidade é porque eu não estou trabalhando, ou seja, eu não estou num lugar ruim. E a gente parte do pressuposto que trabalhar pode ser bom. É uma inversão nesse sentido. Então, eu posso sim ter felicidade no trabalho e ser feliz trabalhando e reconhecer isso como um trabalho, porque cumprir bem minha função, fazer bem aquilo que eu gosto, ser produtivo no sentido de performar bem, né? Sabe quando você faz algo que você faz bem, você sai satisfeito? Isso traz felicidade. Então, fazer algo que você gosta, fazendo bem, que faz sentido, traz felicidade. Então, quando a gente fala de felicidade no trabalho, a gente fala sobre encontrar isso ou agregar isso dentro da empresa, dentro daquilo que eu faço. E aí tem diversos conceitos de felicidade, né? Então, a gente gosta de trabalhar muito com um, e aí ajuda a alinhar, porque quando a gente começou a falar de felicidade do trabalho lá em 2021, tinha muita coisa de, felicidade no trabalho é uma coisa meio hippie, é botar uma sinuca, uma mesa de sinuca no meio da sala, fechou, temos felicidade no trabalho. E não tem nada a ver com isso, às vezes é até o oposto disso, né? Então, quando a gente fala de felicidade no trabalho, a gente está falando a gente gosta de um conceito que a Feliciência traz, que é uma junção de alguns fatores. Ela fala um pouco de filosofia, de neurociência, do próprio trabalho, e o conceito é mais ou menos assim. Então, felicidade é um estado em que eu tenho um ótimo funcionamento das minhas capacidades, eu sinto mais emoções positivas do que negativas, eu vejo sentido naquilo que eu faço, eu vejo propósito naquilo que eu faço, e as minhas virtudes ou meus pontos positivos são valorizados e reconhecidos. Então, no fim, eu tenho um ambiente em que eu vou ter emoção negativa? Posso ter, mas eu tenho mais positiva do que negativa, então na balança eu estou aqui mais para o positivo. Eu tenho um ótimo funcionamento das minhas capacidades, então eu funciono ótimo mentalmente, ótima, né? Mentalmente, emocionalmente, fisicamente, então eu tenho um ótimo funcionamento. Eu vejo sentido naquilo que eu faço, então eu acordo de manhã para fazer algo que faz sentido para mim, não só porque eu vou receber um dinheiro no final, mas faz sentido fazer aquilo. E aquilo que eu faço bem, aquilo que é a minha virtude, ele é valorizado. É reconhecido e é valorizado. Então, eu sou visto por aquilo que eu tenho de bom. Se eu junto tudo isso, eu tenho felicidade. E eu posso ter tudo isso no meu ambiente de trabalho, então posso ter felicidade no trabalho e estar trabalhando. Então, essa frase, quando a gente pensa em trabalho lá na origem do trabalho, que fala um pouco de sacrifício e tudo mais, realmente, se for nessa linha, você não vai sentir que não está trabalhando. Mas pensando em trabalho enquanto eu entregar algo que é positivo
para o mundo, eu entregar algo que é positivo para a empresa, eu entregar algo que é positivo para o meu time, aí trabalhe, mas trabalhe feliz. Assim. Legal. Inclusive tem empresas, né, como o Google aí que entenderam, né, tanto a importância da felicidade no trabalho que na estratégia do seu próprio negócio, né, a ponto de criarem cargo de diretoria, né, existe lá no Google, né, o diretor de felicidade, mas eu entendo que a grande maioria das empresas não tem esse entendimento de prática de felicidade do trabalho, né, e quais benefícios né, que traz isso para a organização. Com base nos teus estudos, na tua experiência, né, sobre esse tema como consultora, né, quais as práticas mais comuns que as empresas estão buscando, né, na busca da felicidade do trabalho e quais resultados que a gente consegue já ver acontecer? Dentro disso, né? Tem algumas gigantes que estão usando muito isso, e isso tem chamado mais atenção, e até tem o cargo, né, agora, e para a gente isso só mostra o quanto mais espaço isso está ganhando e quanto mais necessário está sendo de olhar para essa felicidade, de novo, não como algo utópico, mas algo possível. E quando a gente fala de práticas, são práticas que vão ter a ver com esse, eu vou citar algumas, mas vou falar um pouco conceitual primeiro, que vão ter a ver com isso de como é que eu valorizo aquilo que as pessoas têm de bom, como é que eu crio mais emoções positivas dentro do meu ambiente de trabalho ou para o meu time, como é que eu crio sentido no trabalho e como é que eu tenho um estado de ótimo funcionamento. Então, práticas que têm sido utilizadas, até a Heineken mediu felicidade no trabalho há um tempo atrás, e saiu na Exame, e aí saiu que a Airbnb também mede, o Google também mede, então já tem até métrica para isso, não é só um conceito teórico, mas tem métrica, tem dado, mas algumas práticas de bem-estar ou de felicidade no trabalho que são muito usadas, vou citar algumas aqui. Então, para ter mais emoções positivas do que negativas, como é que eu crio um ambiente que as pessoas se relacionam bem, que tem respeito ali dentro, que tem segurança psicológica, que as pessoas podem ser elas mesmas, podem aprender, podem se arriscar, podem contribuir. Então, como é que eu crio um ambiente de segurança psicológica com algumas práticas, e a liderança abre esse espaço também. Como é que eu crio espaços para as pessoas fazerem descompressão, que a gente chama, porque normalmente a gente tem muito estímulo no trabalho, e eu preciso de momentos de descanso, né? Eu faço estímulo e descanso, assim eu gero um equilíbrio. Então, se eu tenho muito trabalho mental, como é que eu crio ambientes ou locais de descompressão, que eu saio para tomar um cafezinho, ou que eu converso com outra pessoa sobre outro assunto? Se eu tenho muito estímulo físico, né? Eu trabalho em pé, carrego peso, como é que eu crio momentos de descanso? Se é muito estímulo emocional, atendimento cliente, telemarketing, como é que eu crio um espaço que eu consigo descansar sobre isso? E até criar ambientes para isso de discussão mesmo. Como é que estão as pessoas? Como é que está o emocional das pessoas? Ter roda de bem-estar. Muitas empresas têm feito roda de bem-estar no trabalho. Tem feito benefícios dentro disso, de meditação, de atividade física, de alimentação, de terapia, auxílio terapia também, dentro das organizações. Como é que eu trago engajamento para as pessoas, como é que elas chegam num estado de flow. Flow aí até veio disso, né? O caminho do flow. Então, como é que eu saio da ansiedade, que a gente está vendo muito hoje em dia, dentro de empresa e fora de empresa, mas principalmente em empresas, e aí vão chegar num burnout, até ou num excesso de estresse. Então, como é que eu saio da ansiedade ou da preocupação e vou para um estado de flow? Então, eu equilibro o meu nível de desafio com o meu nível de habilidade para conseguir chegar nisso. E aí eu entro até em níveis mais de time, individuais ou até de empresa, né? Qual é o nível de desafio dessa empresa? Então, olhar um pouco para essa parte de cultura e comportamento e como é que eu crio esse ambiente onde as pessoas conseguem trabalhar, performar, tendo clareza do que elas têm que fazer, de qual é o propósito, qual é o sentido daquilo que elas estão fazendo, que elas recebem reconhecimento sobre isso, que elas são valorizadas por aquilo que elas têm de bom, que elas recebem feedback positivo. Mas não só o feedback de agora eu vou te dar um feedback aqui, Rogério, mas eu vi algo que você fez bom, eu te agradecer, porque você fez algo de bom, e seja você meu par, seja você meu líder, seja você do meu time. Então, cria esse ambiente que eu consigo cultivar cada vez mais esse lugar de bem-estar, esse lugar em que eu me sinto bem para estar ali e que eu tenho resultado. Não é só o faço o que você quiser fazer, tem responsabilidade junto, tem compromisso junto, tem resultado junto. Eu só preciso de um equilíbrio para um não descompensar o outro, né? Eu ia te perguntar isso agora, tu falou né, em bem-estar, né? Isso está totalmente ligado aos programas de qualidade de vida, então, as empresas e né, as práticas de bem-estar, né? Eu acho que não tem como desassociar isso, né? E dentro do que a gente
tem visto, e tu falou também, né, nessa correria, desse mundo complexo que a gente vive hoje, né, está o mundo VUCA que tanto se fala, no mundo corporativo, BANI, enfim, né, tem aumentado muito os níveis de estresse, de surgimento de transtornos mentais, né, tu falou também burnout, né, e isso é uma preocupação que eu tenho aqui, né, e no canal a gente já abordou isso em outros momentos, né, também, porque é um problema sério de saúde, né, então é correto a gente, né, dizer que as práticas de felicidade elas podem impactar diretamente na saúde mental das pessoas, e existe pesquisas que comprovam isso? Existem. E sim, elas impactam diretamente na parte de saúde mental e de saúde no geral, mas também da mental. Porque até se pensar, as pessoas felizes, elas ficam menos doentes, elas se sentem melhor, e pessoas tristes ficam mais doentes, não se sentem tão bem, não estão bem dispostas, então já tem até uma correlação que as pessoas até veem no dia a dia. Eu nem preciso de pesquisa para mostrar, mas também tem as pesquisas que mostram. E tem alguns dados, até falando de felicidade no trabalho para empresas, por que as pesquisas, ou por que as empresas estão pesquisando tanto e olhando para isso? Tem um dado da Pearson de 2021 que mostra que 90% das pessoas olham mais para empresas que trabalham sobre bem-estar, falam sobre saúde mental e bem-estar, trabalham sobre isso e que se sentem melhor ali. Tem uma pesquisa deles de 2022 que mostra que empresas que trabalham com bem-estar têm 70% mais de chance de sucesso, de taxa de sucesso. 70% é muito por cento. Então, imagina, né? Quem tem empresa ou quem é líder de empresa fala, eu tenho 70% mais chance de você ter sucesso. Com felicidade no trabalho, entendeu? E muitas vezes a pessoa fala, eu quero, aí você fala, felicidade no trabalho, ela fala, não deve ser. Né? Então dá para olhar as pesquisas e ver que é. E tem uma pesquisa da Yale com a Oxford, que eles fizeram juntos, que tem um ROI, né, um retorno sobre investimento, quando a gente trabalha com felicidade no trabalho e com bem-estar, de 400%. Cada $1 investido volta $4 para a empresa. Por quê? Porque eu reduzo custos, porque eu reduzo o absenteísmo, eu reduzo o turnover, eu reduzo o burnout. As pessoas começam a se engajar mais, então elas ficam melhores, se engajam mais, e eu aumento o lucro ou o faturamento, porque ao estar mais engajado e estar melhor, elas vão produzir mais, com mais qualidade, porque elas querem e gostam de fazer isso, não porque tem alguém chicoteando atrás, que não é essa a ideia, mas porque naturalmente você faz isso. Então, as pesquisas mostram 400% de ROI é um ROI também muito alto. Então, tem muitas, e se a gente coloca até comparativos, e aí falando até de felicidade no trabalho e de saúde mental, né? Eu até anotei alguns dados para trazer aqui, ó. Aumenta 31% na produtividade, a Gallup trouxe isso. Tem 51% menos de turnover, 66% menos de afastamento por doença, quando a gente fala de felicidade no trabalho. E quando a gente fala de segurança psicológica, que também vai propiciar a felicidade no trabalho, e que a Google, inclusive, destacou como o principal fator das equipes de alto desempenho, né, no projeto Aristóteles. Dá um Google na pesquisa do Google. Foi um projeto dentro do Google, chamado Projeto Aristóteles. Eles destacaram 5 fatores, mas falaram que disparado, segurança psicológica foi o principal fator. E aí tem estudos que olham equipes com alta segurança psicológica e com baixa segurança psicológica. Em comparação um com o outro, um estudo da Harvard Business Review, 106% mais de vitalidade, 50% mais de produtividade, 70% a mais de engajamento, 74% a menos de estresse, então quando a gente fala de estresse e ansiedade no mundo do trabalho, e 40% a menos de burnout. Então, tem muita pesquisa sobre isso de Gallup, de Harvard. Então, pesquisas de universidades ou pesquisadores renomados que já trazem dados sobre isso e que já falam que está dando certo. Assim, não é utopia, já é realidade. É questão de colocar em prática. William Deming, né, que é considerado um dos gurus da gestão da qualidade, ele tem uma máxima que é muito utilizada no mundo corporativo, que é: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Pegando como base essa citação, é possível a gente medir a felicidade do trabalho? Tem alguma métrica para isso? Como que as empresas estão fazendo isso? Super tem. É aquilo que não dá para ser medido, não dá para eu acompanhar, né? Então já tem uma métrica, tem algumas métricas de felicidade no trabalho. A Flowway tem um mapa de felicidade no trabalho, é um mapa de bem-estar e um mapa de segurança psicológica. Mas eu vou falar aqui um pouco das pesquisas e depois eu falo do mapa. Então tem pesquisa de FIB, que é Felicidade Interna Bruta,
é uma metodologia que veio do Butão, que a ONU começou a estudar em 2012 e adotou como uma nova métrica para olhar desenvolvimento de grupos, de nações, de países ou de empresas, e ele foi ajustado para empresas. Então, tem uma pesquisa FIB, é uma pesquisa internacional validada para a cultura brasileira, a gente usa no nosso mapa, e a gente vê quais são as condições que essa empresa está dando para as pessoas buscarem felicidade. A gente fala, não tem como a empresa dar felicidade, mas ela tem como propiciar um ambiente que as pessoas possam buscar a felicidade. Junto disso, a gente faz uma pesquisa de engajamento. Então, a empresa dá condições, tá? E agora as pessoas estão engajadas, elas estão fazendo a parte dela para se engajar nisso e poder ter a felicidade. Então, quanto que elas estão engajadas com isso? Uma pesquisa de saúde mental junto, justamente para olhar como é que está isso, como é que está o nível de saúde mental, como é que está o nível de sofrimento mental, ansiedade, estresse, depressão. Tem uma pesquisa também da OMS, que chama SRQ20, que vai medir o nível de sofrimento mental, também é validado internacionalmente, a gente usa. Então, a gente faz esses três, a de engajamento é desenvolvida pela Flowey, a FIB e a SRQ são internacionais que a gente usa para a gente mapear o bem-estar da empresa. Então, se eu tenho saúde mental, se eu estou engajado, eu tenho condição para felicidade, eu tenho bem-estar. E aí a gente consegue olhar isso, a gente chamava antigamente de diagnóstico, hoje a gente chama de mapa, porque diagnóstico às vezes dá a entender que eu estou procurando um problema e não necessariamente eu estou. Eu estou olhando como é que estão as coisas, né? Estou mapeando. E aí eu consigo olhar exatamente o que está dando muito certo, então como é que essa cultura está e que está fazendo bem para as pessoas, o que pode não estar dando tão certo nesse momento, não está sendo tão bem entendido, e aí a gente consegue atuar de forma estratégica nesses pontos. E aí eu saio da tentativa e erro, porque quando a gente fala de felicidade e bem-estar, ainda está muito em tentativa e erro. Eu não tenho um people analytics tão claro, assim. Então, a gente fala de, eu vi tal empresa fazer isso, eu vou fazer também, vou fazer. E aí, quanto que isso está trazendo de retorno real para as pessoas se sentirem bem? Até a nível de investimento mesmo. Tem empresa que paga muitas coisas para os colaboradores e não necessariamente chegam num bom nível de bem-estar. Eu consigo olhar para isso e para as empresas, no nosso caso, né, para as empresas que já conseguem criar isso, a gente desenvolveu uma certificação. Então, a gente certifica a empresa em bem-estar. A gente dá um certificado, dá um selo que é válido, porque a gente quer também reconhecer essas empresas que já conseguem criar isso. Porque fala, olha, aqui é um super ambiente, eles já construíram, e a empresa pode olhar e falar, legal, mas quero ainda desenvolver isso, ou legal, vou manter isso, e aí ver como manter. E tem também o mapa de segurança psicológica, que eu vou medir como é que está o nível de segurança psicológica. Para isso, a gente usa um método do Timothy Clark, que desenvolveu junto com a Amy Edmondson, que é mais voltado para empresas. Da Amy é voltado à população geral. A Amy Edmondson foi quem criou o termo segurança psicológica. O do Timothy é mais voltado para empresas. Então, a gente vai medir como é que está a segurança psicológica dos times. Porque pode ser que eu tenha na empresa e não tenha num time, ou pode ser que eu tenha em algum time, mas não tenha na empresa. Então, eu vou olhar como é que está tudo isso. E a gente olha em 4 níveis. Como é que está a inclusão, o aprendizado, a contribuição e desafio. Até também para entender onde é que eu preciso começar a desenvolver ou não. E quando a gente fala de medir felicidade, a gente vai medir alguns domínios. É uma medição bem holística. Então, eu vou medir o uso do tempo, a saúde, o padrão de vida, a governança, o meio ambiente. Então, eu estou olhando um todo. E no engajamento, eu vou medir como é que está teu trabalho, como é que está a comunicação, como é que está a autogestão, a liderança, como é que estão os valores da empresa. E para a saúde, qual que é o nível de sofrimento mental. E tem alguns mapas que a gente fez, inclusive, que a gente viu que engajamento era super bom, FIB era bom, mas a saúde mental não. Então as pessoas poderiam ficar doentes em curto prazo. Tinha uma população muito grande da empresa em sofrimento mental. Então era um engajamento não sustentável. A chance de um burnout era alta, porque ele está super engajado, mas ele está ficando doente e não está percebendo. E muitas vezes as pessoas não estão percebendo mesmo. Então a gente olha para isso e fala, opa, dados estão aqui, e a gente consegue ver. E aí, inclusive, quando a gente citou lá atrás que a Heineken já mediu, o Google mede, então tem métrica, né? Tem como eu olhar isso, tangibilizar essa felicidade, vou chamar assim, para a gente poder olhar para isso na empresa e trazer esses dados. Perfeito, perfeito. Bom, infelizmente a gente está chegando no final do nosso bate-papo, né? Mas antes de finalizar, eu gostaria que tu, né, compartilhasse com o público que nos assiste aqui, né, se fosse possível, 5 dicas ou orientações de como ser feliz no trabalho, né? E essa eu falo que é a pergunta de R$1 milhão, né? Como eu faço? E aqui, pensando um pouco nela, me vem algumas ações que são de empresa. Então, o que a empresa pode fazer para isso? E outras ações de indivíduos. O que eu posso fazer? Que é isso, né? 50% de cada um. 50% da empresa, 50% é meu. Então,
algumas dicas, né, para tentar trazer um pouco mais de equilíbrio entre trabalho na empresa e trabalho fora da empresa, ou minha vida, porque a gente, às vezes, cai num lugar que é eu profissional e eu pessoal, como se fossem duas coisas diferentes. A pessoa, ela é uma só, né? Somos um só, estamos em lugares diferentes. Eu sou de um tempo que se falava que, né, os problemas tu deixa da catraca para fora, né? E não existe isso, né? O ser humano é Não um tem único como. mas custou assim ter esse entendimento, né? Muitas empresas custaram, principalmente a área industrial, custou muito a ter esse tipo de entendimento, né? Exatamente. Então, como é que eu tenho uma integração disso, né? Como é que eu olho para isso com algum equilíbrio? Então, como é que eu crio boas práticas no meu trabalho, falando individualmente, né? Para ter momentos de descanso, para ter momentos de descontração, para ter momentos em que eu me alimento bem, faço uma atividade física, ou saio, pego uma água, levanto, faço algumas coisas nesse sentido. Faço uma gestão da minha emoção, entendo o que leva a algumas emoções ou não e consigo olhar um pouco mais para isso. Como é que a empresa cria esses ambientes também, seja em nível de ergonomia, ou seja em nível de relações de bem-estar, das pessoas se sentirem bem ali dentro. É home office, como é que eu crio condições para um bom home office para ela se sentir integrada? Ou é presencial? Então, como é que eu olho um pouco para isso e crio esse ambiente? E aqui eu falo muito de cultura. Eu gosto de uma frase de cultura, vou fazer um parênteses aqui, uma frase sobre a cultura que fala que a cultura ela é moldada entre o pior comportamento que você tolera e o melhor comportamento que você reforça. Então, quais são esses comportamentos que estão sendo tolerados ou que estão sendo reforçados para eu entender que cultura é essa, para ver se ela é saudável ou não? Então, isso impacta muito. E quando fala de cultura, não é só o líder, todo mundo faz parte da cultura e influencia. Então, é nível individual, é nível de time, é nível da empresa. Outras práticas, o próprio flow, que eu citei agora há pouco, então como é que eu estou olhando para o meu nível de habilidade, para o meu nível de desafio, consigo chegar num equilíbrio entre essas duas coisas, sair da preocupação e entrar num estado mais fluido, né, de flow mesmo. Como é que está alinhado as minhas expectativas que eu tenho da empresa, que a empresa tem sobre mim, sobre o meu trabalho, até para não gerar tanta sobrecarga, não gerar tanto estresse. Um dos principais indicadores de estresse é desalinhamento de expectativa. Eu esperava uma coisa de você esperava uma coisa de mim, no fim a gente descobre, só tem decepção para os dois lados, e isso só gera mais estresse, então como é que eu alinho isso daqui? Então, conversas adultas, conversas maduras, e como é que a empresa não trata as pessoas como crianças, e como é que as pessoas não entram como crianças nas empresas, que é sempre 50% de cada um. A gente estava até conversando, hoje estava conversando com uma empresa, e a gente estava conversando sobre isso, eu vou citar para trazer de exemplo, que às vezes tem as reuniões rotineiras de alinhamento, né, sejam daily, sejam semanais, enfim, e eles estavam comentando que às vezes quando eles não entram na reunião, quando o líder não entra na reunião, a reunião não é feita, porque eles ficam esperando o líder não entrou, eles saem. Pô, parece escola, sabe? Quando o professor não foi, recreio, Falta né? de maturidade, né? E às vezes é o colaborador se colocar no lugar de criança, tipo, não tem o líder, não preciso fazer. E como é que o líder também ajuda o colaborador a não se colocar nesse lugar, não tratar ele como Perfeito. criança, né? E traçar esses relacionamentos adultos. E aí, como adulto, eu falo que os adultos escolhem, né? E nas empresas a gente espera que todo mundo seja adulto, que não tem nenhum trabalho de criança ali, né? Criança verdadeira. Então, como eles escolhem, cada vez mais as pessoas estão escolhendo estar num ambiente em que para elas faz sentido, né? Que elas gostam de estar. Então, elas escolhem não estar em ambientes que não fazem isso. Então, muitas empresas que até não trabalham, não reconheceram ainda que felicidade no trabalho pode ser bom, em algum momento podem vir por necessidade. Mas tem muita empresa que já reconheceu e que já faz práticas, sejam elas de bem-estar, seja de qualidade de vida, seja de reconhecimento, de ter rotinas de feedback, ter rotinas de reconhecimento, de valorização, de agradecimento, de falar que está tudo bem. E uma última dica, que eu agora não sei quantas eu dei, mas vou dar essa como última, é trabalhar, que é chamado de happiness skills, que são habilidades para felicidade. Tem algumas habilidades que a gente pode desenvolver que trazem mais, a gente fala de bem-estar subjetivo, essa percepção que eu tenho bem-estar, e isso contribui com a minha sensação de felicidade. Então, olhar um pouco para essas happiness skills e como é que eu consigo trabalhar isso dentro da empresa. Existem várias, dá para eu dar um Google para pesquisar, mas para citar algumas, trabalhar com resiliência, com apreciação das coisas, e apreciação pode ser inclusive elogios, mas apreciar aquilo que eu estou tendo, como é que eu estou fazendo, sem a positividade tóxica, tá? Vou botar um asterisco, que às vezes é tipo, agradeça tudo e tudo é bom, não necessariamente, às vezes as coisas não são boas, mas olhar um pouco para as coisas como elas são,
Agradecer também é uma happiness skill. Então, olhar um pouco para isso, coragem, humanidade, sabedoria, conhecimento, todos são habilidades que propiciam mais felicidade. Então, olhar para isso e como é que eu propicio isso, como é que eu trago para a empresa a minha contribuição, como é que a empresa ajuda ao ambiente ter isso, que é sempre uma relação a dois. Muito legal, acho que isso desperta, né, me desperta uma coisa agora, e que isso transforma a empresa muito mais competitiva, muito mais atraente, né, para os talentos, né, tu trabalha com recursos humanos também, né, isso deve ser percebido, né, deve ser percebido isso nas empresas também, as empresas que aplicam mais práticas de felicidade do trabalho, enfim, bem-estar, que a gente está devem ter um diferencial competitivo para atrair e para reter esses talentos, né? E para eles contribuírem mais dentro da empresa, porque faz sentido para eles, né? Porque é bom estar ali. Eu falo que ninguém quer sair de onde é feliz. Então as pessoas vão querer estar ali, porque faz sentido para elas estarem, né? Então... Sim. Legal, aquela máxima que a gente diz que a gente passa mais tempo acordado no trabalho do que em casa, né? Faz total sentido a gente estar num ambiente que a gente seja feliz, né? Então... E isso transborda, né? Se eu estou feliz, eu vou atender meu cliente melhor, porque eu estou feliz. Vou fazer ele mais feliz, porque, né? Isso transborda. Vou estar em casa mais feliz, com a minha família mais feliz, vou encontrar meus amigos mais felizes, e no fim eu vou criando uma sociedade mais feliz, né? E é um pouco disso que a gente... Eu falo quando a gente fundou a Flow, e foi um pouco para isso. Como é que a gente ajuda a sociedade a ser mais feliz? E a gente começou pelo trabalho. Como é que a gente ajuda as empresas para isso ir chegando, assim. Legal, Yara, muito legal o bate-papo, né? Te agradeço demais aí a tua disponibilidade, né? De compartilhar um pouco das tuas experiências aí com outras empresas, enfim, né? Como consultora, né? A Flow é uma empresa de consultoria, né? Que atua em, né, diversas áreas. Dá um Google aí, quem tiver mais interesse. A gente tem também, né? O currículo ali da Yara para pesquisa. E só tenho que te agradecer, foi muito legal mesmo, é um assunto, como eu te falei, para mim agora, depois de a gente bater um papo, talvez tenham coisas que não são tão novas, né, mas que eu não enxergava por esse viés, né, então, bem legal mesmo, obrigado aí pela tua disponibilidade. Obrigada, eu super agradeço o convite, estar aqui, de novo, falar desse assunto que para mim faz muito sentido e que me motiva a estar e que traz o meu propósito também, e falar um pouco mais do que a Floway faz, né, que a gente adora falar também sobre isso. E se isso ajuda mais pessoas verem a possibilidade de ser feliz no trabalho, mais empresas verem isso, também é nosso propósito enquanto empresa sendo realizado, né, então super agradeço o convite poder estar aqui. E se alguém quiser mais conversar sobre isso, falar, acho que vão ter meus contatos aqui, ou entra no site flowy.com.br e a gente conversa. Perfeito, muito obrigado. Obrigada também. E aí, gostou desse vídeo? Então se inscreva lá no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até uma próxima.